Esse vídeo aqui é uma sequência em complementação ao vídeo anterior. Quero começar citando Clarice Lispector. Ela diz assim: que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. Antes de tudo, vamos definir os conceitos. Simplicidade não é a mesma coisa que simploriedade. Não se trata de simplificar o que quer que seja, distorcendo os fatos, a realidade. Não se trata de adotar uma visão tosca, pouco refletida ou crítica. Simplicidade diz respeito a conseguir se expressar, a conseguir fazer alguma coisa bem feita, sem que nos percamos em nossas firulas cognitivas, em nossas firulas narcisistas e obscurantistas. Conte Sponville, em seu pequeno tratado das grandes virtudes, elenca 18 virtudes. Uma delas é a simplicidade, pela qual tenho uma predileção especial. Sempre em minha vida admirei o simples derrotando o complexo, o complicado, o obscuro e tudo aquilo que é cheio de enredamentos, rodeios e efeitos exagerados, os quais muito geralmente vêm acompanhados de uma tentativa desesperada de demonstrar força, poder. Não quero com isso jogar a existência real da complexidade no lixo, mas comecemos então com Goethe. Tudo é mais simples do que podemos imaginar e ao mesmo tempo mais intricado do que poderíamos conceber. A simplicidade que sempre admirei não diz respeito ao real, às coisas. Eu admiro as pessoas que são capazes de serem simples, de demonstrá-la, de expressá-la, de fazer as coisas com simplicidade e que conseguem desmontar aqueles outros que ficam fazendo malabarismos e abusando da credulidade de muitas pessoas. O que me agrada na simplicidade é seu amor pela verdade, sua tranquilidade para desfazer rapidamente o equívoco de quem gosta de complicar para poder dominar. É interessante a sugestão de Nietzsche, a sugestão de que há quem turve as águas para fazê-las parecer profundas. Enfim, essa coisa de complicar, de tornar obscuro, de fazer malabarismo expressivo, teórico, é um joguinho raso e sujo e recheado de aparências enganadoras. A tradição Zen também detecta rapidamente esses tipinhos e os bota logo para correr. Se começar a complicar, a embromar, vem logo uma varada nas costas ou uma bofetada. Para o analista de Bagé, Luiz Fernando Veríssimo, é o famoso joelhaço. Se o sujeito começa a se perder em abstrações sem rumo, em inutilidades espirituais camufladas de ridícula seriedade, o analista de Bagé lhe mete um joelhaço na boca do estômago e o bichinho volta correndo, tinindo para o que é necessário, para a realidade. São várias as passagens no livro de Luiz Fernando Veríssimo em que isso ocorre, e são hilárias, sapientes, até onde se rói o osso da realidade mais crua e despida de frescuras pseudo-intelectuais. Uma das grandes virtudes da simplicidade, na minha compreensão, é a sua capacidade de resolução e de tradução da beleza da razão em sua pureza. É tornar o complexo simples, e não o contrário. A simplicidade não somente desbanca embromadores, como resolve a situação. Ela vai lá e faz. Ela mata logo a história sem enrolação, sem rococó charlatão. Ela chega logo na verdade do osso da coisa. Não posso deixar de citar alguns trechos preciosos do ensaio de Conte Sponville. O simples vive como respira, sem maiores esforços nem glória, sem maiores efeitos nem vergonha. A simplicidade não é uma virtude que se some à existência. A simplicidade é a própria existência, enquanto nada a ela se soma. Por isso, é a mais leve das virtudes, e a mais transparente e a mais rara. A simplicidade é o contrário da literatura. É a vida sem frases e sem mentiras, sem exagero, sem grandiloquência. É a vida insignificante, a verdadeira vida. Essa passagem me lembrou um fato ocorrido com Drummond. Sua poesia, a qual contém os versos "No meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho", essa poesia caiu num exame de vestibular para ser interpretada para que os candidatos refletissem sobre o que significavam esses versos. Houve até correções pela televisão, com divagações e mais divagações. Quando por fim resolveram entrevistar Drummond, ele respondeu mais ou menos assim: "Não, a coisa é que tinha uma pedra mesmo no meio do caminho, tinha uma pedra lá e eu chutei, foi só isso." Não que fosse somente isso, mas Drummond não perdeu a piada. Como um mestre zen, ele deu uma bufetada em todo mundo e saiu dando risada. E isso, convenhamos, também foi poético, violentamente poético. Ou então mesmo uma das histórias que contam sobre a vinda de Albert Einstein ao Brasil. Em companhia dele estava Austregésilo de Ataíde. E o Austregésilo tinha um caderno e anotava tudo nesse caderno sem parar. E a conversa teria se desenrolado mais ou menos assim, com Einstein
perguntando para o Austrogésilo o que estava acontecendo. O que o senhor anota o tempo todo nesse caderno? E o Austrogésilo respondeu: são as minhas ideias, senão eu as perco, as esqueço. Você também não tem um caderno desses para anotar as suas ideias? E Einstein responde: não, só tive uma. Vou finalizar o vídeo citando André Comte Sponville. O que há de mais complicado do que uma rosa para quem quer compreendê-la? O que há de mais simples para quem não quer nada? Complexidade do pensamento, simplicidade do olhar. Tudo é mais simples do que podemos imaginar e ao mesmo tempo mais intricado do que poderíamos conceber, dizia Goethe. Complexidade das causas, simplicidade da presença. Complexidade do real e simplicidade do ser. O contrário do ser não é o nada, segundo Clément Rosset, mas o duplo. O contrário do simples não é o complexo, mas o falso. A simplicidade constitui, ao contrário, o antídoto da reflexividade e da inteligência, que evita que estas se envaideçam, se percam em si e, com isso, percam o real, se deem demasiada importância, dissimulem, façam, enfim, obstáculo àquilo mesmo que pretendem revelar ou desvelar. A simplicidade aprende a se desprender, ou antes, ela é esse desprendimento de tudo e de si mesmo. É a razão quando ela não se engana a seu próprio respeito, é a razão lúcida, a razão encarnada, a razão mínima, mas que é a condição de todas as razões. Entre duas demonstrações, entre duas hipóteses, entre duas teorias, os cientistas costumam privilegiar a mais simples. É apostar na simplicidade do real, mais do que na força de nosso espírito, na força de nossas teorizações, nossas especulações, de nossas expressões. Essa escolha, que não tem como ser provada, é entretanto de bom senso. Aconteceu-me muitas vezes lamentar que os filósofos, sobretudo os filósofos contemporâneos, façam ordinariamente a escolha inversa, preferindo o mais complicado, o mais obscuro, o mais contorto. Isso os protege contra qualquer refutação e torna suas teorias tão inverossímeis quanto enfadonhas. Isso é complicação não do real, mas do pensamento. Isso é má complicação. Mais vale uma verdade simples e ingênua, como dizia Montaigne, e essa verdade, de certo, proporcional à complexidade do real, quando necessário, mas sem lhe acrescentar os enredamentos de nosso espírito, nem confundi-la com estas. A inteligência é a arte de reduzir o mais complexo ao mais simples, e não o inverso. Toda geração tem seus sofistas, seus intrujões, seus preciosos ridículos, seus pretensiosos. Descartes, contra os de seu tempo, soube dizer o essencial, que também vale contra os de nosso tempo. Descartes então diz assim: a maneira de filosofar desses que complicam é muito cômoda somente para aqueles que têm espíritos muito medíocres, pois a obscuridade das distinções e dos princípios de que se servem permite-lhes que falem de todas as coisas tão ousadamente como se delas soubessem, e que sustentem tudo o que dizem contra os mais sutis e mais hábeis, sem que se tenha meio de convencê-los. A obscuridade protege, a complexidade protege. A isso Descartes opõe os princípios muito simples e muito evidentes que utiliza, os quais tornam sua filosofia compreensível para todos e discutível por todos. Então, não pensamos para nos proteger. A simplicidade também é uma virtude intelectual. Querendo ser simples, escreve Fenelon, nos afastaríamos da simplicidade. Trata-se de não afetar nada, nem mesmo simplicidade. Mais vale ser simplesmente egoísta do que afetar generosidade. Mais vale ser simplesmente volúvel do que afetar fidelidade. Não, mais uma vez, que a simplicidade se reduza à sinceridade, à ausência de hipocrisia ou de mentira. Ela é antes a ausência de cálculo, de artifícios, de composição. Mais vale uma simples mentira do que uma sinceridade calculada. Essas pessoas são sinceras, prossegue Fenelon, mas não são simples, não se sentem à vontade com os outros, e os outros não se sentem à vontade com elas. Não encontramos nelas nada de desembaraçado, nada de livre, nada de ingênuo, nada de natural. Preferiríamos pessoas menos regulares e mais imperfeitas, que fossem menos compostas. Eis o gosto dos homens, e o de Deus é o mesmo. Ele quer almas que não se ocupem de si mesmas, como que sempre ao espelho para se comporem. A simplicidade é a espontaneidade, uma coincidência imediata consigo mesmo, inclusive naquilo em nós que ignoramos,
improvisação alegre, desinteresse, desprendimento, desprezo de provar, de prevalecer, de parecer. O mundo é simples, porque o mundo é a única resposta às perguntas que ele não se faz. Simples como a rosa ou o silêncio. Sabedoria de poeta, vamos aqui e ali à procura de uma alegria por toda parte em migalhas, e o saltitar do pardal é nossa única possibilidade de saborear Deus espalhado no chão. Tudo é simples para Deus, tudo é divino para os simples. Nada tem a provar, pois não querem parecer. Nada tem a buscar, pois tudo está ali. Há coisa mais simples que a simplicidade? Há coisa mais leve? É a virtude dos sábios e a sabedoria dos santos.